Olha, os parlamentares em Brasília se reúnem ainda hoje com técnicos do governo para discutir as emendas feitas pelo Senado Federal ao projeto de lei do novo arcabouço fiscal. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios, gentilmente nos atendendo, o economista Geison Vieira. Geison, sempre bom recebê-lo aqui. Muito obrigado. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, é mais um daqueles casos, né, Geison, em que a política acaba interferindo na pauta econômica, porque, ao que tudo indica, os parlamentares vêm condicionando a votação do arcabouço a uma mudança de ministérios, a reforma ministerial. Agora, tentando avaliar do ponto de vista econômico, o que será que a Câmara pode fazer? Será que muda alguma proposta que veio do Senado, já que a proposta foi originalmente aprovada pela Câmara? Sim, a proposta que está em discussão agora tem um problema grave em relação à questão de receitas. Ela demanda, para se gerar os superávites que o governo promete, ou seja, são excessivamente otimistas, nós temos a percepção de receitas muito elevadas, que isso acaba, obviamente, caindo para a questão de impostos, ou seja, elevação da arrecadação de alguma maneira por parte do governo. Não é bem essa discussão que está acontecendo na Câmara e esse é o problema. Se fosse a discussão exatamente em relação aos problemas de arrecadação, às metas muito otimistas que o governo tem até esse momento, tudo bem, nós entenderíamos que isso poderia economicamente se tornar algo mais positivo, porque os gatilhos, por exemplo, não existem mais gatilhos legais como tinha na lei de responsabilidade fiscal ou na lei do teto dos gastos em relação ao não cumprimento. Ele só gera gatilhos, por exemplo, de contingenciamento. Existem outros problemas que também dependem da reforma tributária e se chocam com a reforma tributária. Ou seja, o cenário está cada vez mais complicado e quando entra a discussão política, pouco se avança em relação à questão econômica. Agora, falando ainda dessa questão econômica, Geison, entre esses pontos que o Tiago mencionou, que foram aprovados primeiramente na Câmara dos Deputados, uma das questões mais polêmicas diz respeito aos fundos. A gente tem o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e me parece que tem até um fundo criado para subsidiar pesquisas, avanços científicos que, segundo a revisão do Senado, ficariam fora do limite de despesas. Se isso for confirmado por meio dessas articulações políticas pela Câmara dos Deputados, haverá prejuízos para a economia ou não? Sim, porque toda vez que há uma exceção, é a mesma coisa que gera o problema que nós observamos, por exemplo, da questão tributária aqui no Brasil. Ou seja, a própria questão tributária ela é feita todas essas questões de meias entradas. E a questão fiscal também, ou seja, se você isentar uma parte daquilo que poderia ser a contenção de despesas, você ao mesmo tempo gera a necessidade de uma contenção muito maior do outro lado. Então, o problema não se resolve, você começa a acumular coisas. É a mesma discussão que está tendo em relação à reforma tributária. A reforma tributária foi para o Senado, há uma discussão muito grande porque ela foi repleta de penduricalhos. E se ela for repleta de penduricalhos, ela não cumpre o papel que ela deveria cumprir para fazer com que, por exemplo, a LDO e também a questão fiscal, o arcabouço fiscal, possam funcionar perfeitamente. Ô Geison, e outro ponto é que o Congresso Nacional, é bom lembrar, não aprovou nem mesmo a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, eles saíram de recesso, foi uma espécie de recesso branco. E isso também interfere de que maneira essa discussão do arcabouço? A não aprovação da LDO parece que é meio tradicional no Brasil, ela vai sempre se afastando cada vez mais. Mas o problema agora é um pouco mais grave porque efetivamente vem da necessidade de aprovações importantes no Congresso para que isso avance. Ou seja, não se consegue discutir um orçamento dos próximos anos se você efetivamente não souber o quanto se pode gastar. E esse é o ponto fulcral agora. Se não souber o quanto o governo tem em termos de limite de gastos, ele não pode efetivamente gerar um orçamento. É a mesma coisa para a pessoa física. Se ela não sabe o quanto ela vai receber de salário no mês seguinte, ela não consegue gerar um mínimo da sua contenção ou pelo menos de programação de despesas. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil agora. Um ingrediente a mais de preocupação nesse contexto de arcabouço fiscal, Geison, nós falávamos na semana passada, mais no finalzinho da semana passada, do lançamento do novo PAC, um programa que deve exigir de orçamento para os próximos 4 anos, algo em torno de R$1 trilhão só de gastos públicos, gastos do governo, quase 250 bilhões. E há essa expectativa de que parte desses recursos com PAC também seja colocada fora do limite de despesas estipulado pelo novo arcabouço fiscal. Muitos economistas temem e garantem que nós não vamos cumprir as metas estabelecidas no arcabouço agora em 2023, nem em 2024.
2024. Qual é a sua projeção nesse sentido? Nós já tínhamos uma projeção, por exemplo, no começo do ano, de um déficit de 0,5% para esse ano. Já está caminhando para 1%. Para o próximo ano, a expectativa de se zerar esse déficit. Provavelmente vai ser déficit novamente, ou seja, vai ser algo em torno de 0,5%. Dizer que no ano seguinte vai ter meio, no outro ano 1% de superávit, ou o governo está esperando uma arrecadação extraordinária que não vai vir do crescimento econômico. Nós temos uma série de problemas agora no curto prazo, com a elevação de juros nos Estados Unidos, os problemas na China que estão se avolumando, os chineses voltaram da pandemia com uma taxa de poupança muito grande, ou seja, pararam de gastar, pararam de estimular sua própria economia, e o Brasil depende bastante da economia chinesa. Ou seja, toda uma série de problemas internacionais nos fazem imaginar que o crescimento econômico no Brasil, a depender de si só, que ainda está num ciclo de queda de juros, ele não consegue só cumprir com esse aumento de arrecadação que o governo espera tanto, com esse dinheiro todo que o governo está esperando. Através da elevação de impostos num cenário que a atividade econômica também pode não ajudar, é outro problema. Ou seja, as soluções seriam, obviamente, da redução de gastos por parte do governo e aparentemente não é o que está acontecendo. Pois é, e falando sobre a reforma tributária, comparando com o que a gente vê nessa discussão do arcabouço, as exceções, é claro que o arcabouço é uma fatia muito menor na comparação com a reforma tributária, que é muito grande, né? O senhor acha que é possível que tenhamos várias exceções a essa reforma tributária ou a gente tem que ficar vigilante, porque senão não adianta a reforma, né? Sim, esse é o ponto. Quando ela foi para o Senado, há uma comissão no Senado para avaliar a retirada dos tais penduricalhos. O formato original dela, feito por Bernardo Api, que era a PEC 45, ela é interessante, eu tenho minhas críticas em relação a ela, pelo período de transição que eu acho excessivamente elevado, que no Brasil, se você tiver um período muito elevado de transição, é muito provável que não aconteça alguma coisa no meio do caminho, mas se as exceções subirem, ou seja, diversos setores pedindo o seu próprio quinhão dentro da reforma tributária, de novo nós vamos estar falando de meia entrada, ou seja, quem deixa de pagar vai levar a cobrança para aqueles que pagam. Ou seja, a reforma pode não ser do tamanho que precisamos. A reforma original, em torno de 20% seria o IVA, que seria o Imposto sobre Valor Agregado. E este IVA é importante, que é o imposto mais moderno do mundo, seria importante porque ele não pesaria tanto comparativamente a outros países. Obviamente, o Brasil tem demandas diferentes, então precisa ter impostos diferentes, mas, ao mesmo tempo, se ele for para os 27%, 28%, como se programa agora com os penduricalhos, aí nós vamos ter literalmente o IVA mais alto do mundo, e aí, obviamente, para o brasileiro é algo muito impeditivo. Geison Vieira, economista, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Uma boa semana, a gente vai voltar a se falar com certeza. Um grande abraço, obrigado. Obrigado, até a próxima. Até.